Pentecostes. Paz seja convosco. Amém. Mais um dia se passou, oportunidade de glorificarmos ao Deus da nossa vida em relação à sua graça, em relação à sua misericórdia, em relação ao seu amor derramado sobre as nossas vidas. Começo esse culto com uma notícia triste para mim. Peço orações dos irmãos. Meu papai na sexta-feira ele foi internado com problemas decorrentes de pulmão, nada de Covid. Ele teve muito tempo de fumante e isso trouxe um problema no pulmão dele que se enquadra dentro do diagnóstico de enfisema pulmonar, não é algo que é reversível e que já havia sido diagnosticado pelos médicos estando lá, que ele teria que usar oxigênio. Mas há alguns meses ele é acompanhado com o urologista em relação a alguns sangramentos na urina, muita dor, e até então não se descobriu o que era, vários médicos foram passados. E essa tarde, alguns exames que tinham sido feitos, que iam ser entregues para um médico que tinha solicitado uma ressonância, se descobriu que ele está com câncer bem avançado na bexiga, de aproximadamente 9 centímetros, e ele está sendo transferido nesse momento em urgência para o hospital lá em São Paulo, Hospital Santa Cecília. Eu peço que irmãos, eles se me perdoem em relação a alguma mudança no tom de voz, a não fazer com a alegria necessária, mas ainda estou tentando processar essa história. E peço as orações dos irmãos. Não há necessidade de você me ligar hoje ainda, tá? Eu vou, depois que acabar o culto, eu vou ficar mais quietinho. Então, se você tiver que interagir comigo, interage amanhã. Eu não vou responder, nem atender nenhuma ligação agora à noite, em especial em relação a isso. Dito isso, quero saudar vocês com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, aquela que mesmo em meio a enfermidades, mesmo em meio a doenças, em meio a notícias ruins, ela é poderosa para nos trazer paz. Nós cremos que no mundo teremos aflições, mas Jesus diz que Ele venceu o mundo, e nós, como seus filhos, como seus discípulos, nós também venceremos. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti de todo o coração, pelo Teu amor, pela Tua graça. Agradecemos, Pai querido, pelo Teu amor e Teu cuidado, mesmo em meio a momentos em que nos sentimos sozinhos, em que nos sentimos, Pai querido, com o coração pesaroso em relação a dificuldades por vir. Mas somos confiantes em Ti. Temos, Pai querido, a confiança de que o Senhor é o Deus dos deuses, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. E estamos nesta noite com o nosso coração aberto, prontos para adorá-lo, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor já fez e por tudo que o Senhor vai fazer. Que o Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento, que nós possamos ouvir a Tua santa e bendita palavra, e nós possamos, Pai querido, absorvê-la, que nós possamos, Pai querido, entendê-la e crescer em estatura e graça. Que o Teu nome seja glorificado. Nesta noite oramos em nome de Jesus. Amém. Ainda dentro desse contexto de oração, peço que você reforce as suas orações, em especial em relação à nossa irmã Lourdinha. Falei com ela essa tarde, ela está bem cansadinha das lutas, confiante no Senhor, mas precisa de ajuda das nossas orações. Mande uma mensagem para ela. Não manda figurinha, não. Se eu mandar figurinha, não manda, não. Tá? Mas manda para ela uma mensagem, mande um áudio para ela, ligue para ela, tá? Seja pessoal nesse momento. Também para a família da Esther, a titia dela não está bem, o irmão Cláudio também não está bem, ele só tem sofrido muitas dores em relação à fratura que ele teve no ombro, tem dado muito trabalho para a família da Glenda e nós precisamos apoiá-los em oração. Então eu peço que você tenha o seu coração sim ligado nas coisas do mundo, nos seus afazeres, mas que também você se lembre
daqueles que sofrem e padecem. Você que está chegando agora, quero saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Não chegue atrasado. É só uma vez por semana que nós nos encontramos. 2 no mesmo dia. Não há motivo que possa justificar a sua ausência, a menos que seja uma ação de amor em relação ao seu próximo. Os afazeres, eles podem esperar. As mensagens, os pagamentos, as coisas do dia a dia, elas podem esperar. Há uma passagem muito interessante que fala sobre as virgens sábias e as virgens nécias. Que aquelas que eram sábias, elas estavam com o seu azeite aguardando a vinda do seu Senhor. Mas as nécias, elas tinham outras ocupações. Talvez elas fossem como Marta, ocupações lícitas, mas que não eram para aquele momento. E elas, quando perceberam que estava na hora do noivo chegar, elas correram. E quando chegaram lá, encontraram as sábias, e elas falaram: me dá um pouco do seu azeite, porque nós estamos pouquíssimo. E elas falaram assim: se nós dermos do nosso azeite para você, vão ficar sem você e sem nós, sem azeite. Corram na loja e comprem. Enquanto aquelas moças saíram para comprar o azeite, o Senhor chegou, colocou a noiva para dentro, fechou a porta. As outras chegaram atrasadas e elas não tiveram o direito de entrar. O que eu digo para você é: separe o tempo do domingo, a menos que seja uma situação extrema, como foi na semana passada, Dia das Mães. Os nossos queridos, as nossas queridas que vivem disso, têm passado momentos de muitas dificuldades, ore por eles. E eles tiveram que trabalhar, eu abençoei a vida deles. Mas fora isso, não é dia de você acordar tarde, não é dia de você perder, não é dia de você assistir só o primeiro horário dominical e depois ter que sair correndo, não é dia de visitar ninguém, a menos que seja realmente um ato de misericórdia. Quero saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, que é tremendo, mesmo na sua dificuldade, mesmo na sua dor. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema purificação através do fogo. Esses primeiros cultos que nós já meditamos em relação a 1 Pedro têm sido muito edificantes. Se você perdeu alguma sequência, perdeu por algum motivo, como o estudo da manhã do filho pródigo, invista um pouco do seu tempo, volta lá atrás e assiste. É algo que vai te trazer crescimento, vai te trazer fortalecimento no dia da dificuldade. Purificação através do fogo foi o tema da semana passada. O fogo ou o calor tem ações diferentes em nossas vidas. Cozem nossos alimentos, aquecem a água do nosso banho, esterilizam os instrumentos médicos e tantas outras utilizações são possíveis que nós não podemos enumerá-las todas. Emocional e espiritualmente, o fogo ou o calor também exercem funções nas nossas vidas. Nos trazem conforto com a presença de um ente querido ou o amor da presença de Deus nos envolvendo. Mas será que apenas coisas que nos são desejáveis advêm do fogo e do calor? O verso que ficou da semana passada é 1 Pedro capítulo 1, versos 6 e 7, que diz: nisso deveis alegrar-vos, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, alcance louvor, glória e honra por ocasião da revelação de Jesus Cristo. Uma das principais funções, e que é pouco citada, do fogo, do calor, é provar a nossa fé. E onde está o nosso coração? O calor de uma situação vai revelar se o seu coração está em Deus ou se nosso amor e devoção é condicionado ao que estamos passando. Muitas vezes, quando me olho no espelho, vejo uma grande disparidade entre aquilo que eu prego para você e aquilo que eu realmente vivo e o que professo através das minhas ações. As pessoas estão a nos observar.
E grande parte da validação humana da nossa pregação não vem através das palavras, mas vem através das nossas ações. Nossa salvação não é por obras. As pessoas, elas não são salvas por obras, mas elas são salvas pela graça de Deus. Mas, quando nós testemunhamos para os incrédulos, as nossas ações falam mais alto. E através do nosso agir, nós testificamos do que é feita a nossa fé e no que nós cremos. Que nós possamos cada vez mais nos santificar e nos apresentar como vasos de honra para a glória, honra e louvor do nosso Senhor e Salvador, o nosso Deus. A palavra de hoje tem como título Sofrimentos de Cristo e do seu povo. Um tema que as pessoas não gostam de tratar. É muito melhor eu falar sobre a bênção. Eu lembro que estava até brincando com outro dia com a minha esposa. A última vez que eu fui para São Paulo, que eu preguei na igreja do nosso pastor falecido, ele gritava assim: profetiza! E eu falando. E ele: profetiza! Na verdade, ele queria que eu proclamasse palavras de vitória para que o povo ficasse cheio de emoções. Mas não é essa a minha função. Agora, antes do intervalo, eu dei uma mensagem de áudio para a nossa irmã Menísia, falando algumas coisas. Graças a Deus, o coração dela é ensinável e ela agradeceu pelo ensinamento. Sei que ela vai meditar naquilo que eu falei para ela em relação de alguma particularidade. Mas nossa função é essa: falar e esperar que as pessoas absorvam o que o Espírito Santo traz o convencimento. Sofrimentos de Cristo e do seu povo. Abra a palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 3 em diante. 1 Pedro, capítulo 1, versos 3 em diante. Assim diz a palavra de Deus. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou, para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunhos sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmos, os profetas, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam perscrutar ou observar. Palavra do Senhor. Amém. Senhor, em nome de Jesus, lemos mais uma vez a sua santa, bendita e maravilhosa palavra. Queremos te agradecer pelo privilégio que temos de estarmos reunidos mais uma vez, unidos e reunidos na tua presença, mesmo ainda de forma virtual. Que o Senhor possa, Pai querido, abrir os olhos do nosso coração, que nós possamos receber uma mensagem santa aos nossos corações, vinda do teu altar. Coloca a minha vida, Pai, na tua presença, pedindo a ti que o Senhor me instrua, me capacite, para que eu seja um vaso de honra nesta noite para os meus irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Amém. Sofrimentos de Cristo e do seu povo. Ninguém gosta de sofrer. Mesmo a música, o estilo musical da sofrência,
é algo que não é agradável de viver. Você ter um amor não correspondido. Graças a Deus eu não tenho isso. Né, meu amor? Amém? Um amor não correspondido, uma tristeza, uma traição. Mas o amor de Deus não está falando disso. O sofrimento não tem a ver com coisas humanas, tem a ver com seu coração em relação a Deus. O primeiro versículo nós vamos meditar, 1 Pedro, capítulo 1, verso 11. Mas para você entender um pouquinho melhor, eu coloquei novamente o verso 10 para te dar entendimento. 10 foi o último versículo que nós meditamos na semana passada. E diz assim: foi a respeito dessa salvação que os profetas investigaram e pesquisaram, os quais profetizaram acerca da graça que vos era destinada, investigando a que tempo e a que circunstâncias se referia o Espírito de Cristo, que habitava neles, ao prenunciar ou anunciar previamente os sofrimentos que haviam de sobrevir a Cristo e a glória que se lhes seguiria. A graça mencionada antes, agora é definida com relação a Cristo. De quem aqui se fala? Nós estamos falando de Cristo. A profecia a respeito de Jesus Cristo. Duas etapas da experiência de Jesus representavam assim dois estágios da manifestação dessa mesma graça. O primeiro estágio desta graça foi o sofrimento do Messias. Rejeição, ainda no início do seu ministério, no decorrer do seu ministério, culminando pela perseguição lá no Monte do Getsemane, toda a paixão que ele sofreu, os sofrimentos físicos, coroa de espinhos, bofetadas, pauladas, chicotadas, e finalizando com a morte na cruz. Depois dos seus sofrimentos, o segundo estágio, que é a ressurreição, e é a sua glória. Um nome, Jesus recebe um nome que é acima de todo nome, em que todo joelho se dobra, declarando que Ele é o Senhor. Mas primeiro o sofrimento, depois a glória. Devemos entender que os sofrimentos que são devidos a Cristo é um caminho sem alternativas. Apesar de Jesus Cristo ir na presença de Deus, lá no Monte do Getsemane, e orar: se Deus, se possível, passa por mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, a sua vontade. Jesus sabia que a situação não seria reversível, não havia alternativas. A glorificação do Pai, por mais que eu e você não entendamos, passa pelo sofrimento do Filho. Você não entende o sofrimento, eu não entendo. Mas em tudo nós temos que entender que há um motivo. E a Lourdinha estava tratando com ela hoje e ela falava exatamente por isso. Eu não consigo entender, mas eu me submeto. E esse é o pensamento. Glórias a Deus por você, Lourdinha. Sei que Deus tem um galardão forte para você nos céus. Espero que você viva muitos anos conosco, que haja realmente a cura. Mas uma coisa mais importante que a sua cura é que o seu coração continue desse jeito, temeroso, com temor e tremor ao Senhor, submetendo à vontade dele, mesmo em meio à dificuldade. Isaías 53, 9 e 10 diz: designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo. Dolo é você programar na sua mente o mal contra outro. Nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Não foi o diabo, foi Deus. Quando der ele a sua alma pela oferta, como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Primeiro o sofrimento, vindo de Deus, depois a glória. A ordem temporal é clara: primeiro o sofrimento, depois a glória. Primeiro você come a refeição, para depois comer a sobremesa. Nossa sociedade abomina o sofrimento, mas ele faz parte da vida humana, e em especial do povo de Deus. Nós, como povo de Deus, temos um sofrimento a mais. O mundo sofre, as pessoas padecem, nós temos algo a mais. E esse sofrimento, ele, mais do que nos trazer dor, ele nos purifica
ele nos aproxima de Deus e glorifica o nome do Senhor. Novamente, as implicações de ensino pastorais do apóstolo Pedro, elas são evidentes. Esta é a ordem da experiência do povo de Deus. Ele, o povo de Deus, está destinado à glória, mas o caminho passa pela experiência do sofrimento. Alguns sofrem mais, outros sofrem menos, mas todos sofrem. Sofrem diretamente no seu físico, no seu emocional, sofrem pela vida do próximo. Tenho acompanhado lá, pelo menos virtualmente, tenho poupado de ir lá na casa do irmão Cláudio, mas eu vejo a dificuldade que a nossa irmã Glenda, em especial, tem passado. Ore por ela, para que ela tenha forças, para que ela consiga desenvolver cada vez mais o papel de filha, glorificando a Deus através da honra ao papai dela. Alguém que esteve no nosso meio, sempre nos alegrou com seus cânticos e hoje está debilitado. A idade chega, 93 anos, 94 anos. É difícil, é difícil. João 16,33 diz: essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo e venci o mundo. Eu estava só aguardando a aprovação do nosso irmão André, para que eu pudesse falar do testemunho dele. Na sexta-feira, por volta da hora do almoço, ele me ligou e falou: Pastor Paulo, ore por mim. O meu motorista do meu ônibus, ele acabou de me ligar que ele sofreu um acidente com o ônibus e é algo muito grave. Liguei para ele, fizemos uma oração ali e ele chegou lá e na sequência depois ele mandou uma série de fotos. O ônibus dele vinha descendo numa descida lá, talvez com um pouco mais de velocidade, se deparou com uma picape Hilux na sua frente, parando numa lombada. Ele tentou desviar e bateu de frente com um Gol. Só o para-choque da Hilux, R$15.000. A lanterna, R$3.000. E o Gol todo bagaçado lá. Primeira vitória, nenhum óbito, nenhum ferimento grave, nem com o motorista da Hilux e os seus passageiros, nem o motorista do Gol e os seus passageiros, e nem o motorista do ônibus. Que vitória! Mas ainda há o revés financeiro, há a dificuldade financeira. E aí passei tentando interagir com ele durante o dia, e aí ele dando assistência para as pessoas, mais uma bênção. O dono daquela picape Hilux nova falou assim: não compra na concessionária não, compra no Mercado Livre. Se for uma peça boa de segunda mão, não tem problema. A lanterna, a mesma coisa. Isso é mão de Deus, gente. Isso é mão de Deus. E aí no final do dia eu consegui falar com ele, ele pediu desculpa porque não interagiu. E eu entendo essas coisas. Mas o meu objetivo, o meu papel é continuar insistindo. Eu não abro mão de você, eu continuo insistindo. E aí ele falou que o coração dele estava em paz. Mesmo que as vozes do inferno se levantassem e perguntassem para ele: será que não é porque você não está dando dízimo? Que ignorância! Que ignorância! O nosso Deus não trabalha dessa forma. O meu Deus não trabalha dessa forma. Porque Ele não precisa nada. Nosso irmão Cláudio sempre nas suas orações fala: Deus é o Deus do ouro e da prata. Sim, há o contexto da obediência, há o contexto da consequência, mas nunca Deus ia permitir que houvesse o perigo de vida com tantas pessoas envolvidas, simplesmente porque se não houvesse a ocorrência de entrega do dízimo. Pelo contrário, o nosso irmão André é uma das pessoas mais fiéis dentro dos dízimos e ofertas. Então as vozes do inferno, elas se levantam com uma estola sacerdotal para proferir coisas para nos desestabilizar. Mas isso não quer dizer que ele não se sentiu abalado. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo e venci o mundo. E naquele momento que o irmão André falou comigo, meu coração está em paz. Eu falei assim: graças a Deus. A tentação, a provação não foi suficiente para abalar
tanto o coração dele ao ponto dele duvidar da ação de Deus. Eu glorifico a Deus por isso. Estar nesse caminho, portanto, significa estar no caminho trilhado por Cristo e que leva como recompensa final a glória. Testemunhos como o do André, como o da Lourdinha que eu falei e outros, são testemunhos que mostram que vocês estão no caminho trilhado por Cristo e que vocês estão caminhando em direção à glória. Atos capítulo 5, verso 40 e 41 diz: chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem o nome de Jesus, os soltaram, e eles se retiraram do sinédrio, falando uhul, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por este nome, e continuaram pregando, independente das coisas. Paulo foi decapitado. Se não me engano, Isaías foi cerrado ao meio, vivo. Outros foram jogados aos leões. As pessoas eram crentes e adoravam ao Senhor em espírito e em verdade. Essas coisas foram indicadas pelo profeta, pelo Espírito de Cristo. Estas coisas foram indicadas aos profetas pelo Espírito de Cristo, que é certamente o Espírito Santo, não há outro Espírito, mas é a designação que foi dada para o Espírito Santo antes do advento de Pentecoste. O Espírito inspirava as profecias, a palavra do Senhor era dada aos profetas por intermédio dele, Espírito Santo. 2 Pedro capítulo 1, verso 19 e 21 diz: tendo assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie, e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade de homem. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidas pelo Espírito Santo. Falando dele como o Espírito de Cristo, o autor também traz a revelação da atividade de Jesus, mesmo antes dele pisar aqui na terra, depois do nascimento no ventre de Maria. Paulo, o apóstolo Paulo, chega a ver Cristo como acompanhando o povo dos judeus, o povo hebreu naquela época, né? O povo hebreu no seu trânsito durante aqueles 40 anos do Egito até a terra prometida. 1 Coríntios capítulo 10, verso 1 a 4 diz: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar. Com respeito a Moisés, todos eles comeram de um só manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e esta pedra é Cristo. Era Cristo. João provavelmente vai mais longe na sua identificação de Cristo com a palavra que já estava presente no início da salvação. João capítulo 1, verso 1 e 2, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Jesus é Deus? Sim. Deus Filho. Esse Deus aqui é Deus Pai. Isso tudo mostra que a história do Antigo Testamento era lida entre os primeiros cristãos na consciência de que Cristo ali se fazia presente. Jesus, ele está nas Escrituras de Gênesis e Apocalipse, sendo ele o fim último da mesma. Toda a Escritura tem a única finalidade de revelar a Cristo, como o seu povo se achegar a ele, em grande parte pelo sofrimento. É em você confiar naquele que teve todas as aflições, padeceu tudo sem pecado, e ele derrama o sangue dele sobre a minha vida e sobre a sua vida. Ele derrama a graça dele sobre a minha vida e sobre a sua vida, para que você não desfaleça no caminho. Ao dizer que o Espírito neles, os profetas, estava, o autor vê a influência do Espírito sobre eles como algo efetivo, não como experiências místicas como nós vemos nas igrejas, as pessoas com aqueles negócios, falando com uma voz grossa, não. As pessoas que testificavam profeticamente pelo Espírito Santo falavam com vozes claras para que as pessoas entendessem o que estava sendo falado, sem gritaria, sem alarde, mas com o peso
do assim diz o Senhor, verdadeiramente. Não haviam experiências de êxtase, e sim uma manifestação de algo efetivo. Jesus estava neles também quando refletiam e tentavam entender os sinais dos tempos e as coisas que eram comunicadas pelo próprio Espírito. Aqueles homens profetas recebiam revelação do Senhor e eles paravam para pensar. É por isso que a nossa igreja tem um culto de domingo, para que você possa se dedicar a ele e você possa meditar nesse culto durante toda a semana. Por isso que a nossa pregação expositiva você tem que ter continuidade, senão você fica perdido. O ensino de hoje complementa o ensino da semana passada. Então se você se perde é porque você não está prestando atenção. Eu lembro que um casal uma vez chegou para mim e falou assim, que estava na nossa igreja, falou: pastor, eu não estou conseguindo entender. E a minha vontade era falar: é claro, vocês não estão nunca na igreja. Vem esporadicamente, como é que você vai entender algo? É como você entrar no meio de um filme e querer entender o que está acontecendo, não entende. Jesus estava neles também quando refletiam e tentavam entender os sinais dos tempos e as coisas que lhe eram comunicadas pelo próprio Espírito. E isso não é só para os profetas, isso é para você. Vemos isso através de toda a história do Antigo Testamento e Novo Testamento. Sinais eram revelados e através da busca diligente se buscava o entendimento das mesmas e aplicação nas vidas. Como você seria mais feliz se você tivesse um tempo de meditação nas Escrituras, naquilo que é falado no culto à noite, na escola dominical. Se a sua cabeça estivesse prestando atenção, se você passasse essa semana pensando: o que o pastor Paulo falou sobre sofrimento? E aí vem um sofrimento e você fala: pera um pouquinho, isso não é do diabo, isso procede de Deus, eu tenho que aprender alguma coisa. E você aprendesse aquilo, e aí você visse a solução da coisa até mais rápida, e você fala: Deus, eu entendi, é muito melhor. Falava com a minha irmã ontem, e ela falava assim, e falava para minha mãe que estava meio preocupada, falando assim: mamãe, por algum motivo o papai está aqui. Quase ele teve alta ontem. Ele ia com o câncer dele para casa, com oxigênio, ia piorar, mas ele foi diagnosticado já no hospital. Está sendo transferido para um hospital que é um hospital especialista nessa área, em que há um setor de oncologia que trata do câncer. Então é um privilégio. A minha irmã está afastada dos caminhos do Senhor, mas ela, com aquela semente que foi plantada no coração lá atrás, ela conseguiu trazer essa visão. E aí a resposta disso: empenhavam-se por saber em que tempo tais coisas haviam de se concretizar. Isso fizeram os reis magos, são um bom exemplo. Os reis magos, eles não eram magos porque eles eram feiticeiros, eles eram estudiosos, era o termo que se dava para as pessoas que estudavam. E ali eles começaram a ver alguns sinais da vinda do Messias, e eles saíram das suas terras e andaram centenas, talvez milhares de quilômetros para alcançar o Messias. Eles entenderam o sinal e seguiram aquilo para a concretização. O texto também fala sobre pré-anunciar. Se refere a um tempo específico que determinada coisa iria acontecer. Isso sempre foi primordial. Você entender que nós vivemos em tempos e estações. Você não vive uma vida de sofrimento, mas há momentos de sofrimento. Há momentos em que você tem que parar tudo que você está fazendo para se dedicar a algo. E se Deus tiver que usar o sofrimento para te trazer e chamar a atenção, Ele vai usar. Para que você possa se ligar no movimento. Para que você possa entender o chamado dele. É como um pai que vai aumentando o tom de voz até que o filho ouça. Para quem vale as promessas? Qual será a geração que as verá acontecer? Desde que você começou a andar comigo, eu falo que nós estamos vivendo os últimos tempos. E não é porque eu tive uma revelação de Deus. É porque eu quero que você esteja pronto. Você não seja pego, como a Virgem Nécia. Que apesar de você estar ali, você está com o seu óleo na tua botija. O óleo da oração. O óleo da comunhão com o Senhor. Para que quando houver o sinal, você atenda aquele sinal. Ouça a voz dele. A expectativa messiânica era forte naquele tempo.
Atos capítulo 2, verso 45 diz: os irmãos, os membros da igreja, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Eu não estou falando para você vender o seu carro. Eu não estou falando para você vender sua casa, para você esvaziar o seu guarda-roupa. Eu estou falando para você dar mais valia às coisas espirituais do que às materiais. As materiais passam, as espirituais não. Um dia você tem um carro, outro dia você não tem. Né, Felipe? Né, Esther? Um dia você está bem, outro dia você não está tão bem. Um dia você está cantando louvores ao Senhor, outro dia você está gemendo no seu leito de dores. Aqueles homens entendiam que a volta de Cristo estava próxima. E o que aconteceu é que eles passaram a viver na simplicidade. Nós precisamos aprender a viver na simplicidade. A expectativa messiânica era forte, especialmente nas camadas piedosas e em relação ao povo comum. 1 Pedro 1,12, o segundo versículo e último da nossa pregação. A eles, os profetas, foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, para eles, os discípulos de Pedro, para Paulo, Rosângela, Luiz e todo mundo que estiver assistindo, exerciam esse ministério que agora vos foram anunciados por aqueles que, pelo Espírito enviado do céu, vos pregam o Evangelho, coisas essas que os anjos desejariam presenciar. O autor aqui assume a resposta em uma só voz que o cristianismo primitivo deu a esta pergunta: para quem que são as promessas? Para mim. Você pode colocar a mão no seu peito e falar: as promessas do Senhor, as promessas do Senhor são para mim. são para mim. Para vós outros, naturalmente não exclui o autor, o apóstolo Pedro está falando dele também. Mas pretende ser novamente uma declaração destinada aos leitores, eu e você, mais de 2000 anos depois. O pensamento é levado adiante agora, quando se diz que os próprios profetas chegaram em algum tempo a ter consciência de que o cumprimento da sua mensagem dar-se-iria na geração futura. Isso lhes havia sido revelado pelo próprio Espírito Santo, o próprio Isaías. Ele pregou 600 anos antes da vinda do Messias. Aqueles homens exerciam seu ministério. E isso tem a ver com o ministério do diaconato, que é um ministério que é chamado um ministério de serviço. Nasceu lá na igreja primitiva. O nosso primeiro ministério é do serviço, abençoar vidas, cuidar de vidas. Assim, há uma insinuação aqui de que a profecia, na verdade, o Antigo Testamento como um todo, tem uma função de serviço em relação à revelação cristã. Eles serviam não a si próprios, mas seu ministério era para o povo de Deus, do tempo messiânico, no qual o autor se situa confiantemente, bem como aos seus leitores. Pedro sabia que era para ele, e sabia que muitas pessoas, muito tempo depois, no ano de 2021, estariam lendo esta palavra. Muito diferente do que ocorre em muitos ministérios, em que aqueles que deveriam ser os maiores servos, eles são aqueles que exigem uma manutenção financeira, exigem honras por uma pretensa cobertura espiritual. Temos assim um paralelo muito claro entre a geração dos profetas e da igreja, entre o Novo Testamento e o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é um prenúncio do que havia de acontecer no Novo Testamento. E o Novo Testamento é o cumprimento, é a testificação daquilo que havia sido profetizado. Estou tendo o prazer de ir com a Rayane nas manhãs. Você é convidado às 6h30 a se juntar a nós. E ela está vendo que a palavra, ela é o cumprimento, é a prenúncio daquilo que nós já lemos no Novo Testamento. Olha aquilo. Olha esse louvor que nós cantamos. Que gostoso. A correspondência entre a promessa e o cumprimento das revelações é intencional entre os primeiros receptores, divulgadores, os profetas, e aqueles que agora anunciam. Ambos os grupos são colocados como numa sucessão de ministério. Primeiro nós temos os profetas do Antigo Testamento. Aqueles homens falaram para os judeus. Os judeus transmitiram a outros judeus. Chegou-se Jesus Cristo pegando toda esta bagagem profética e ele começa a proclamar o cumprimento daquilo. Pedro, após a morte de Cristo, pega esta mensagem de Jesus que veio dos profetas e traz para mim e para você. Traz para os cristãos primitivos.
Como se tivesse sendo entregue um bastão na casa de naquela prova de revezamento de corrida. Hoje, o bastão está na sua mão. Você vai deixar a mensagem para aí? Você não vai falar mais? O evangelho que fora pregado aos cristãos engloba então a mensagem profética junto com o seu cumprimento. Mensagem profética não é labachúrias, mensagem profética é cumprimento, é a palavra de Deus. Seja no consolo, seja na exortação, seja no juízo, isto é uma mensagem profética. Ele é a boa nova de que a salvação, Cristo, Ele é a boa nova de que a salvação tão ansiosamente esperada é agora uma realidade a partir da ressurreição de Cristo. Mas antes da glória tem o sofrimento. Você vai passar sofrimentos aqui na sua terra. Pastor, está amarrado. Se for uma palavra minha, realmente pode ficar amarrado. Mas se é uma palavra que vem de Deus, no mundo você vai ter aflições. Tudo isso é tão impressionante que até os anjos do céu anseiam por observar essas coisas mais de perto e mais atentamente na vida dos seres humanos. Perscrutar, que é a palavra em muitas versões, que é a que nós lemos também. Perscrutar em algumas versões fala de alguém olhando atentamente de uma sacada, muito interessado no que se passa embaixo. É que nem você que mora num prédio, você está olhando lá, você ouve um barulho, o que é que está acontecendo? Às vezes eu estou sentado ali vendo televisão com a minha esposa ou com a minha filha, e aí passa um carro de alguma coisa, ou faz um barulho, você abre a janela. Essa é a condição dos anjos. Eles estão olhando para a situação do irmão André e falam assim, como que ele teve paz? Olha para a Lurdinha e fala, como é que ela sentindo dor, ela ainda fala isso? Eu consigo contemplar os anjos dos céus, querendo entender como muitas vezes você suporta as lutas e os sofrimentos por amor a Cristo. Os anjos, eles estão aguardando a vinda das pessoas. Eu tenho certeza que quando a titia chegou no céu, os anjos falam, como é que você não abandonou a fé em Deus? Nós vimos o sofrimento, o problema todo da sua vida, a dor, que só você conhecia, né, Rô? Só ela sabia. E é realmente só ela que sabe. E aí ela foi explicar. Na literatura bíblica, os anjos são por muitas vezes considerados superiores aos homens, em sabedoria e capacidade. Embora eles não são objetos do amor de Deus. Eu sou e você é. Nós somos objetos do amor e da honra de Deus. A menção aqui do interesse deles pelo que está acontecendo na vida dos leitores encerra de modo muito apropriado todo esse trecho da carta, que, como vimos, está carregado de um tom de encorajamento. Encorajamento para quem? Para quem sofre, para quem passa por lutas. O Evangelho, ele não é para quem que não tem lutas. O Evangelho é para você que tem lutas, para você que não sabe se vai ter o pão do outro dia, mas que confia que a palavra de Deus diz que Ele dá o pão nosso de cada dia. Em que você vê a sua luta e dificuldade e você não sabe se você vai conseguir suportá-la. Mas a palavra de Deus vem e diz que Ele não dá nenhum fardo para você que você não possa suportar. Antes de começar o culto, eu liguei para minha mamãe e falei, mamãe, Deus no controle. E eu orei com ela. Sei que o coração dela está quebrantado. 54 anos de casado. 53 anos de casado. Eu vou fazer 54 anos. 53, uma vida. O que passa no coração de uma pessoa ao ver um ente querido, próximo como um cônjuge, com uma enfermidade que é passível de morte? Imagina o desespero da pessoa. A menção aqui do interesse deles pelo que está acontecendo na vida dos leitores encerra de modo muito apropriado todo esse trecho da carta, que, como vimos, está carregado de um tom de encorajamento, incentivo e acentuação da dignidade que os leitores têm aos olhos de Deus. Finalizo minha exposição lendo 2 versículos de Romanos que sempre eu trago para você. Eu sei que ele sempre nos dá aquele suspiro, aquele fôlego para a gente continuar caminhando. Romanos 8, 38 e 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Senhor, em nome de Jesus,
Agradecemos pela Tua palavra. Somos cientes, Pai, de que teremos aflições, que a dor e a dificuldade irá nos acompanhar durante a nossa vida. Não há remédio que possa tirar a nossa preocupação, que possa resolver todos os nossos problemas. Enquanto os seres humanos correm, Pai querido, para remédios, tarja preta para a solução dos seus problemas, nós corremos para o Senhor. Não desprezamos a medicina provém do Senhor, mas nós confiamos primeiramente no médico dos médicos, no Rei dos reis, no juiz dos juízes, no Deus dos deuses, do Senhor dos senhores. Entregamos a nossa vida nas Tuas mãos e eu entrego esta palavra ao Teu coração nesta noite, em nome de Jesus. Graças ao nosso bom e maravilhoso Deus. Agradeço você por estar comigo. Agradeço você porque você tem confiado a sua vida espiritual ao meu comando. E eu coloco a minha vida na presença de Deus para que eu possa ser um instrumento de bondade, de benignidade na sua vida. Se às vezes sou duro, é porque eu te amo e me importo com você. Não posso deixar você andar à revelia, simplesmente porque o seu coração assim anseia. Você pode até andar, porque eu não tenho gerência sobre a sua casa. Eu não tenho gerência sobre as coisas que eu te ensino, do que eu falo. A única coisa que eu posso fazer é que você filtre isso e aplique na sua vida. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e a consolação do doce Espírito Santo seja sobre a nossa vida hoje e sempre. Amém. Amém, amém. Boa semana. Deus te abençoe. Quarta-feira nós temos reunião de oração. Ainda vou decidir. Meu aniversário. E aí, conforme for, eu vou ter um tempo com a minha família, mas eu te aviso antes, tá? Deus te abençoe. Boa noite. Vai ter um tempo de comunhão com a sua família. Lancha, faça alguma coisa para você se alegrar com a vida, com aqueles que você ama. Que Deus te abençoe. Amém.